Bom dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Bem-vindos, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 2 de 1 de 2022. Aleluia. Glória ao Senhor. E hoje é domingo. E são 10 horas e 30 minutos. Aleluia. O título da mensagem é E eram todos curados. Aliás, eram todos curados. E o hino é o número 3. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ver o que é que poderíamos gravar hoje, agora. Aleluia. Então, poderíamos dizer que Deus é a causa necessária. Ele é a fonte da vida. Eu costumo dizer que, um exemplo, eu tenho uma máquina de lavar, graças a Deus, lavar roupa. Eu também tenho outras máquinas e então eu levo a roupa suja à máquina de lavar e ela sai lavada. Ela galardoa-me, paga-me, ah, porque eu preciso dela. Então nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus muito mais do que de uma máquina. Foi Ele que me criou no ventre da minha mãe, de duas células, uma do meu pai e outra da minha mãe. O Senhor deu um espírito a essas duas células e, aliás, já lhe tinha dado, né? Porque as células eram vivas, tanto a célula do pai, o espermatozoide, como a célula da mãe, o óvulo. E o espermatozoide foi o mais forte, conseguiu atingir o alvo. E assim, o Senhor é aquele que fez tudo isso. Depois, durante 9 meses, eu cresci num lugar muito quentinho, num lugar onde não entravam, penso eu, micróbios e isso. E então, os 9 meses nasci. Deus começou-me a abençoar porque já me tinha dado um pai e uma mãe que cuidaram de mim e, e pronto, Deus continuou a fazer crescer o meu corpo e com 19 anos o meu espírito nasceu de novo. Aleluia. Como o Senhor Jesus Cristo disse ao Nicodemos, necessário é nasceres de novo. Aquele que nasce de um pai e de uma mãe, chamado da carne, é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi feito na Virgem Maria e ele fez o lugar do Pai, mas de um Pai perfeito, glória ao Senhor. O Espírito Santo eh, fez o Senhor Jesus dentro do ventre da sua mãe, através do óvulo da mãe, e fê-lo crescer durante, penso que, 9 meses, e ao fim desse tempo nasceu, e o Espírito Santo continuou a protegê-lo, e na sua boca não foi achado engano, aleluia. E ele foi a pessoa perfeita que Deus utilizou para nos salvar. Também o Senhor tinha pedido, como exemplo, tinha pedido a Abraão o seu filho Isaque, mas não permitiu que ele fosse morto, porque o cordeiro eh, substituiu, substituiu o Isaac e ele ficou livre, glória ao Senhor. Ele também precisava que Jesus morresse por ele. Então, verdadeiramente Deus é aquele que é o omnipotente, é o Criador de todas as coisas. E Ele também mantém todas as coisas. E mantém tudo em crescimento, até as plantas, a vida que está nas plantas, a vida que está nos animais, a vida que está no homem, na mulher, a vida que está nas crianças, é vinda de Deus.
Deus é que criou tudo e mantém tudo. Glória ao Senhor, aleluia. Então, eu não sabia quase nada acerca disto. E um dia eu estive desempregado durante 4 meses e precisava de dinheiro, né? 4 meses são 120 dias, mais ou menos. Então, alguém me ensinou essa oração que é: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu te recebo como meu Salvador. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E serei convosco, e vós comigo. Ou seja, Jesus quer estar em comunhão conosco. E o facto de o recebermos significa que também temos um dever de aprender do Senhor Jesus, sermos seus discípulos e de servirmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Então, vamos agora ler o hino número 3. Tem o título de A Deus toda a glória. Perdão, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Aleluia. Então diz: Como agradecer a Jesus o que ele fez por mim? Bênçãos sem medida para provar o seu amor sem fim. Nem vozes de milhões de anjos podem expressar a minha gratidão. Tudo o que eu sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti, Pai, Filho e Espírito Santo. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que ele fez por mim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que ele fez por mim. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Continuando, quero viver aqui a sua vontade fazer, e se eu ganhar algum louvor ao Calvário, quero entregar. Com seu sangue salvou-me, o seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que ele fez por mim. Aleluia, glória ao Senhor. Então, amados, vamos ler a palavra de Deus, cujo título é Eram todos curados. Glória ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E é assim que deve ser ainda. Glória ao Senhor. Amém. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, não os deitavam no chão, né? Os punham em leitos e camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Glória ao Senhor. Atos 5, 14 a 16. Continuando a palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão cheio de fé e do poder, 100% cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais sobre o povo. Glória ao Senhor. Um exemplo é palavras vazias
São palavras que não são inspiradas pelo Senhor Espírito Santo. Então, Atos, li em Atos 6, 7 a 8, com algum comentáriozinho. Então, amados, o Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu penso que também havia curas, glória ao Senhor. O inimigo sabe quem é que o Senhor vai chamar, naturalmente, né? E procura impedir que eles recebam Jesus. Então não nos deixemos enganar. Aleluia. E continuando a palavra de Deus. E Saulo era um indivíduo que veio a ser Paulo. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra de Deus. Aleluia. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, milagres, com certeza curas também, pois que os espíritos imundos saíam, não aguentavam o poder do Espírito Santo que estava em Filipe. Repetindo, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz e muitos clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Eu creio que isto é dizer pouco, com certeza havia outras coisas que o Senhor usava o Filipe para fazer. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Há muitos ainda do género deste, então devemos ter cuidado. Vou repetir, Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Aliás, Actos 8, 13 a 9. Vamos continuar a ler mais um bocadinho. Tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: foi uma mensagem repetida. Foi o anjo e também o Espírito Santo. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, Filipe. E eis que um homem da Etíope, perdão, Eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. E tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então, naquele tempo já havia livros sobre o profeta Isaías. Ah, pronto, é claro que o profeta Isaías nasceu antes do Senhor Jesus Cristo, cerca de 700 anos. E disse o Espírito Santo a Filipe:
chega-te e ajunta-te a esse carro e correndo, faz-me lembrar que nós devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. E é uma boa oportunidade nós ficarmos sozinhos com outra pessoa e, para não haver interrupções dos crentes, e falarmos-lhe do Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus. Aleluia. E é claro que devemos levar a pessoa, se ela quiser, a dizer: Jesus, perdoa os meus pecados, eu te recebo como meu Salvador. Então vou repetir. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, obedeceu, claro, glória ao Senhor. E correndo Filipe ouviu-o, ele ia a ler em voz alta, naturalmente. E correndo Filipe ouviu-o, que lia o profeta Isaías em voz alta e disse: entendes tu o que lês? Ou seja, devemos levar as pessoas a entender o que eles lêem na palavra de Deus. Ah, e disse, vou repetir. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Perdão. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Atos 8, 25 a 31. Perdão. Continuando, a palavra de Deus. E o lugar da escritura que lia era este. Perdão. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Jesus, refere-se a Jesus. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo e do seu poder. E indo eles caminhando, ou seja, o homem deve ter descido do carro, claro, e a senhora ficou no carro. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, porque certamente o Filipe tinha-lhe anunciado também a necessidade de se batizarem. Então, repetindo, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. Devemos crer de todo o coração. Então, Pai, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, porque pela fé eu creio de todo o meu coração em ti, na tua palavra, no teu poder, aleluia. Eu quero te obedecer, aleluia. Vou repetir. E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. Afinal, parece-me que podia ser. Eles vinham caminhando, não sei, certamente o eunuco vinha no carro e Filipe ao lado.
E mandou parar o carro, o eunuco mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Eu penso que pode ter havido alguém a conduzir o carro além do eunuco também. Atos 8, 32 a 38. E eles poderiam ter vindo, o eunuco e o Filipe a pé, e o carro teria sido conduzido por outra pessoa. E o eunuco teria vindo sentado ao lado da rainha da Etiópia. Atos 8, 32 a 38. E depois, continuando, e quando saíram da água, o eunuco e o Filipe saíram é porque entraram, claro, e eu creio que poderia ter sido batizado por imersão. Simboliza que a pessoa morreu com Cristo e saindo que ressuscitou também com Cristo, legalmente e espiritualmente. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu. Isto foi também um milagre maravilhoso. O Espírito Santo arrebatou Filipe. Faz lembrar lá em Ezequiel também. Amém. Vou continuar. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais o eunuco. Eu devo ter achado aquilo estranho, né? E jubiloso continuou o seu caminho. Aleluia! Quando eu fui batizado também na água, no Rio Tejo, em Lisboa, perto de Lisboa. Então, o que é que aconteceu? Eu fiquei muito contente, a minha mãe e o meu pai, que já estão com Deus, eu creio, também ficaram muito contentes, fomos batizados no mesmo dia. E, continuando a ler a palavra do Senhor, e Filipe se achou em Azoto. O Espírito Santo arrebatou até uma terra chamada Azoto, e uma povoação, né, chamada Azoto. Indo passando, o Filipe anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Acho que há duas Cesareias. Cesareia de Filipe e a outra não me lembro. Eh, Continuando a palavra de Deus. E no dia seguinte, partindo Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, afinal a casa do Filipe era em Cesareia, né? O Espírito Santo arrebatou mesmo para a sua própria casa. E no dia seguinte, partindo Paulo e nós, que com ele estávamos, chegámos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficámos com ele, dos sete que tinham sido elegidos lá pelos apóstolos, glória ao Senhor. Ah, Vou repetir. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegámos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficámos com ele. E tinha o Filipe quatro filhas virgens que profetizavam, tinham o dom de profecia. Atos 21, 8 e 9. Glória ao Senhor. Então vamos ler mais um bocadinho a palavra de Deus. E eles, passando pela manhã, que é outra parte da Bíblia, nos Evangelhos, e eles passando pela manhã, os discípulos, foi antes de Jesus ressuscitar e de ter sido morto, né? Jesus disse: Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Aleluia, Ele deu a sua vida por nós. Então, repetindo, eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se
disse-lhe disse-lhe a Jesus: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. O Senhor Jesus Cristo tinha fé em Deus, fé no Pai, fé perfeita. E, vou repetir, e Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Disse a todos os discípulos: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Então, o Senhor Jesus estava a referir-se à figueira, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, seja esta figueira ou qualquer outro problema, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração. Então, o mar, creio que representa um lugar para onde são lançados os problemas. Vou repetir. Porque em verdade vos digo: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, seja dizer, Pai, eu não duvido, eu creio que eu estou curado, livre, abençoado, próspero, e que tenho todas as bênçãos com que já abençoaste a tua igreja. Aleluia. Repetindo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Então eu digo, Pai, eu não duvido no meu coração. Pode ser que a cabeça esteja a duvidar, mas o coração não. Então, quando nós dizemos pela fé, eu não duvido em meu coração, e eu creio que se fará aquilo que eu digo, baseado na tua palavra. Então tudo o que disser-lhe será feito, diz o Senhor Jesus Cristo. Isto faz-me lembrar quando o Senhor Jesus Cristo foi a um lugar onde estava uma menina de 12 anos e todos choravam e diziam que estava morta, mas o Senhor Jesus disse que estava a dormir, e, portanto não estava, ela estava morta, mas o Senhor ia ressuscitá-la, porque o espírito não estava morto. Glória ao Senhor. O mesmo aconteceu com a Marta e a Maria e o seu irmão. O seu irmão morreu, mas o Senhor o ressuscitou. E era já de 4 dias. Glória ao Senhor. Ah, então o Senhor Jesus continua a dizer: Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, ah, crede que já recebestes. Acho que a melhor tradução é essa. E delas eis. Então eu posso dizer, eu liberto a fé que Deus me deu para me imaginar a receber a minha cura. Aleluia. Marcos 11, 20 a 24. Vamos ler mais um bocadinho. Ah, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A nossa fé nunca deve desfalecer, glória ao Senhor. Devemos sempre resistir ao inimigo, como o Senhor disse lá em Marcos: resisti ao diabo, em Santiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. São Marcos diz: expulsareis os demónios. Amém. Repetindo, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, nem Deus temia nem respeitava o homem, nem a mulher. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, e dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Nós podemos dizer a Deus Pai: Faz-me justiça contra o diabo, contra o adversário, contra tudo o que quer fazer mal. E por algum tempo não quis atendê-la.
Mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e da noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Temos de ter fé todos os dias e continuarmos a ter cada vez mais fé. Amém. Glória ao Senhor. Então, amados, estamos a terminar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo seja convosco. Amém. Tchau, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo.